Boa noite, graça e paz a todos vocês que estão em casa. Que Deus nos abençoe nessa quarta-feira. Estamos reunidos novamente. Espero que você tenha tido um dia abençoado. Uma quarta-feira, muitos nas suas atividades de trabalho, de estudo, mas Deus preparou esse momento para nós estarmos juntos, e você é muito bem-vindo. Então eu espero que Deus te abençoe, que nós realmente tenhamos uma noite bastante abençoada na presença do Senhor. Boa noite a você que está chegando aqui agora, e eu vou estar iniciando com uma oração, pedindo que realmente Deus possa estar dirigindo essa noite, tudo aquilo que nós fizermos, que Deus possa estar nos conduzindo. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós te agradeço por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, essa quarta-feira abençoada. Te agradecemos por esse dia de trabalho, esse dia de estudos, esse dia de uma série de atividades para cada um dos meus irmãos, dos meus amigos. Nós te agradecemos porque o Senhor nos guardou e o Senhor preparou essa noite para estarmos juntos. Eu peço que o Senhor abençoe a cada um de nós, abençoe a nossa Igreja Batista em Vila Diva, cada um dos membros, cada uma das famílias. Eu peço que o Senhor realmente tenha um tempo novo, tenha coisas boas, tenha coisas do Senhor para nós essa noite. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, tudo que estiver atrapalhando a nossa comunhão com o Senhor. Eu peço que o Senhor nos purifique de todo o mal, que o Senhor Deus venha fazer que não venhamos sentir culpa, mas que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, possa nos dar paz com Deus. Também nós entregamos os nossos problemas, nossas dificuldades, as nossas ansiedades na Tua presença, pedindo que o Senhor venha cuidar de cada um de nós e das nossas famílias, ó Deus. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor venha acalmar o nosso coração e não permitir que nada venha atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor esta noite. Eu peço que o Senhor esteja no controle de tudo aquilo que acontecer em nossas vidas. Eu peço que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos que está conosco essa noite. Nos dê uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Estou vendo aqui alguns irmãos que já se adentrando, participando. Eu gostaria de ler com vocês lá o livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Isaías 55, versículo 6. Estou vendo aqui alguns irmãos. Estou vendo o Arnaldo, o Givaldo, o Rafael, a Eliane. Tem alguns que eu tenho como localizar aqui. Eu gostaria que nós lêssemos Isaías 55, versículo 6, que diz assim, Isaías 55, versículo 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Então essa palavra de Isaías 55, versículo 6, diz que hoje é o tempo de buscar a Deus. Interessante, porque a Bíblia diz, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Que vai chegar dias que não será possível nós acharmos a Deus. Essa que é a grande realidade. Será um dia que não será mais possível buscar a salvação. E também, hoje nós temos essa oportunidade de estarmos juntos, orando, em comunhão, compartilhando a palavra de Deus. De repente pode chegar dias que você não tem essa oportunidade. De repente você pode estar com alguma dificuldade no futuro, você pode estar com algum impedimento, então aproveite o dia de hoje. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã a sua oração, não deixe para amanhã você servir a Deus, não deixe para amanhã você ler a palavra de Deus, que o futuro não pertence a nós. Então aproveite a oportunidade que Deus está te dando hoje. Então busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Então Deus também está perto de nós. Se você tem algum problema, alguma dificuldade, busque a Deus, que Ele está à sua disposição. Hoje é o dia que você tem para orar, para buscar a Deus em oração, você apresentar os seus pedidos. Então é um dia aproveitável. Hoje a gente vai até falar sobre a questão de tempo, de aproveitar bem hoje.
Então Isaías 55, versículo 6, diz que nós temos que buscar Deus hoje. Então aproveite essa oportunidade. Sim, mais irmãos estão chegando aqui, irmã Maria Helena, irmã Vilma, graça e paz a todos. E aproveitando essa oportunidade, eu gostaria que agora nós estivéssemos no momento de intercessão. Porque aqui diz, nesse versículo que eu li, clamem por ele enquanto está perto. Deus está perto. Hoje é um tempo não apenas de salvação, mas também é um tempo de nós buscarmos as bênçãos de Deus, né? É um tempo de nós abrirmos o nosso coração diante de Deus. Eu sempre falo que tem alguns pedidos que a gente pode fazer em público. Outros são pedidos pessoais que você tem, que Deus conhece e Deus sabe aquilo que você precisa. Então eu gostaria que nós estivéssemos nesse momento intercedendo, né? Pedindo. Se algum irmão tiver algum pedido, pode colocar aqui também, pode escrever que eu estou visualizando aqui, a gente pode compartilhar. Mas se você não tem nenhum pedido que você queira tornar em público, Deus conhece. Vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar pelas crianças, né? A gente vê que a gente vive uma época, por exemplo, de muita violência, quando se fala em crianças, escolas, ameaças, né? Eu tenho alguns parentes meus que até me mandaram aqui que trabalham em escolas, que até estavam compartilhando isso comigo agora há pouco, né? Vamos orar para que Deus proteja as nossas crianças, as escolas, vamos orar pelas nossas famílias. Eu não sei qual a sua situação, mas a gente sabe que na Vila Diva tem muitas famílias, de repente com pessoas fazendo tratamentos de saúde, tem muitos que estão doentes, a gente tem que compartilhar nos cultos de domingo. Eu percebo que muitos pedidos são feitos, né? Às vezes a gente tem aquele pedido de oração de domingo, que muitos irmãos levam seus pedidos, no culto de terça-feira, no bazar, ou seja, são muitas as necessidades por as nossas famílias. Então vamos estar orando pela família de cada um, para que haja salvação, para que haja transformação. E por aqueles que estão doentes. Vamos orar pela nossa Igreja Batista em Vila Diva, pelos ministérios, pelo nosso pastor, pelos nossos líderes. E também apresente a Deus aquilo que está, de repente, causando preocupação no seu coração. De repente você está preocupado com alguma coisa que você vai ter que resolver amanhã, no seu trabalho, nos seus estudos, ou na sua casa. De repente tem situações que você tem que resolver ainda hoje. Então Deus sabe do seu e do meu coração. Então, baseado em Isaías 55, 6, vamos estar clamando a Deus. A irmã Marilene está pedindo por uma enfermidade no ouvido. Vamos orar pela irmã Marilene Macedo, pede pela saúde. Então, pedido que nós vamos colocar diante de Deus também, né? O irmão Givaldo está pedindo oração pelo amigo dele, Davi, que está com problemas na família. Então vamos orar pelo Davi, que é amigo do Givaldo, pela família. Olha só, várias necessidades. Às vezes tem necessidades suas, às vezes tem necessidades de parentes seus, de amigos seus. Mas a gente crê que Deus está nos ouvindo, não apenas ouvindo, né? Mas Ele está pronto para nos atender. Então vamos orar nessa simplicidade, nessa fé, que Deus está pronto para atender as nossas orações. E tem coisas para fazer na nossa vida individualmente, em nossa família e em nossa igreja como um todo. Deus tem bênçãos para nós em todas as áreas de nossa vida. Então vamos estar orando. Gostaria que você, da sua casa, orasse comigo. Vamos clamar a Deus por todos esses pedidos. E aquilo que está no seu coração, vá abrir no seu coração que Deus ele vai atender com certeza. Senhor meu Deus, agora nós queremos interceder na Tua presença por todos os pedidos que estão sendo colocados aqui, ó Deus. Pela saúde da irmã Marilene, pelo Davi, que é um amigo do Givaldo, que tem questões familiares a serem resolvidas. E nós queremos levantar um clamor, Deus, por todas as necessidades. Eu oro para necessidades de saúde, pelos nossos irmãos que estão fazendo por algum tratamento. Aqui eu lembro da irmã Cida, por exemplo, da irmã Lúcia. E quero que cada um que está aqui, Deus, que tem algum problema de saúde, Deus, que está fazendo algum tratamento, que está se sentindo mal agora, está sentindo dor, que o Senhor venha aliviar esse sofrimento, que o Senhor venha dar cura e transformação para essa pessoa, Jesus. Ó Pai, nós cremos que o Senhor também atua em nossa saúde, Deus.
Nós pedimos que o Senhor venha abençoar, Deus, a saúde do teu povo, Deus. Nós intercedemos por todos os pedidos que têm sido colocados em nossa igreja, aqueles que são colocados aos domingos, que são colocados às terças-feiras, que são colocados no bazar da nossa igreja, Deus. Muitas pessoas vêm pedir oração para nós, e nós queremos colocar todas elas, todos os pedidos especiais, seja por família, por saúde, por qualquer situação, na presença de Deus. Também eu oro por cada pessoa que está orando comigo nesse momento. Às vezes existe uma questão pessoal, uma questão nas emoções, uma questão na saúde, às vezes existe uma preocupação, Deus, e eu quero orar por cada irmão que está comigo em comunhão nesse momento. Que o Senhor venha com a sua paz, com a sua bênção sobre a casa, sobre a família de cada um, ó Deus. Ó Pai, qualquer situação sobre o nosso trabalho, nós pedimos a Deus que o Senhor venha nos abençoar. Também abençoe a nossa vida financeira, aqueles que estão desempregados, aqueles que precisam de uma bênção especial, ó Deus. Nós clamamos a Ti, ó Deus. Oro para as nossas famílias, para que haja paz, por parentes nossos que precisam de salvação, de transformação. Nós oramos por cada um deles, Pai, nesse momento. Eu intercedo pela nossa igreja Batista em Vila Diva, eu intercedo pela toda a nossa liderança, nosso pastor Rodrigo, todos os líderes de ministério, membros da diretoria, voluntários, todas as famílias que frequentam a nossa igreja, todas as pessoas que são alcançadas pela nossa igreja nos trabalhos sociais, que são alcançadas pelo Projeto Recriar, que são alcançadas pelo Bazar e por demais atividades. Nós oramos por todas elas, para que todos possam sentir o amor de Deus. Que o Senhor venha fortalecer a nossa igreja e que o Senhor fortaleça cada um de nós que compomos a igreja, Deus. Ó Pai, abençoa nossas emoções, a nossa saúde, nos dê ânimo a cada dia, renova as nossas forças, renova em nosso coração as promessas que o Senhor tem para nós. Ó Pai, que haja união em nosso meio, que haja aquela disposição de Te servir e de Te buscar a cada dia. Por isso eu oro por cada um dos meus irmãos da Igreja Batista em Vila Diva, também os nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando. Nós oramos assim e nós cremos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por você que está acompanhando comigo. Tem várias pessoas aqui se chegando. Boa noite, graça e paz, irmã Zuleide. Todos que estão aqui, a pessoa sinta aqui, eu gosto de responder, né? Mas nesse tempo, né, que nós oramos, nossa reunião de quarta-feira, né? Estaremos juntos novamente no próximo domingo, no sentido presencial, né? Mas eu gostaria, hoje temos uma palavra importante para nós estarmos compartilhando da palavra de Deus. Por alguns minutos agora eu gostaria de compartilhar com vocês, pensássemos sobre o seguinte tema: dias melhores virão. É uma série de mensagens que eu vou começar hoje. O pastor Rodrigo ele vai continuar nas próximas quartas-feiras, mas nós queremos pensar que dias melhores virão. E nós oramos para isso. Pensa bem. Você ora, você está nessa live, você está comigo, é porque de um jeito ou de outro você crê que você pode ter esperança em Deus. Se você achar que as coisas vão piorar, de repente você não buscaria Deus, né? Dias melhores virão. Nós cremos neste mundo, não no sentido que você não vai ter dificuldades, mas no sentido que Deus ele vai continuar te fortalecendo, vai abençoar a tua vida segundo a vontade dele e por fim você vai ter a vida eterna, né? Não significa que dias melhores virão, que você de repente não vai ter dificuldades. Mas, irmãos, é importante, dias melhores virão significa que você pode ter esperança em Deus. Deus tem planos para nós, Deus tem coisas para nos abençoar, né? Lá em Isaías capítulo 61, versículo 4, é uma promessa que a princípio era para o povo de Israel, mas que se aplica a todos nós, né? Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Essa é uma promessa de Isaías. O livro de Isaías era cheio de promessas para o povo de Israel, que estava no cativeiro da Babilônia. Então, eram esperanças. Você imagina, tenta visualizar. Israel havia sido destruído, Jerusalém havia sido destruída. O povo precisava de esperança. Precisava de esperança que um dia Israel voltaria, Jerusalém voltaria a ser restaurada.
Às vezes a sua situação não é no sentido de construções como era de Jerusalém, não é sua cidade. Mas de repente tem coisas na sua vida que você sempre espera que Deus ele vá reconstruindo, que ele vai mudando. Às vezes pode ser situações que não sejam com você especificamente, mas às vezes uma situação com seus familiares, por exemplo. Muitos de repente esperam que a sua família seja restaurada, que seus filhos sejam salvos, transformados, seu marido, sua esposa. Você tem esperança que de repente alguma situação difícil da sua vida seja resolvida, seja profissional, seja de saúde. A gente precisa sempre de esperança. Então, nesse ponto, a gente sempre espera que dias melhores virão. Por isso que você está orando hoje. Você não sabe como será o dia de amanhã, mas você precisa ter pelo menos esperança que Jesus estará com você. Isso a palavra de Deus deixa bem claro. Mas com certeza, apesar de termos lutas para o nosso futuro, com certeza vamos ter muitas coisas boas também. A vida é assim, né? Você passa por lutas em algumas áreas, mas em outras áreas Deus está sempre nos dando bênçãos novas, abrindo portas novas, criando novas situações, resolvendo dificuldades que nós temos, qualquer dificuldade de qualquer espécie. Então, haverá lutas, mas também haverá coisas boas. A gente tem que ter sempre essa esperança. Mas falando sobre a questão de que dias melhores virão, que nós temos que esperar coisas do nosso futuro, a mensagem de hoje, dentro dessa série de Dias Melhores Virão, é sobre o hoje. Pense nisso, o melhor tempo é agora. Para você, o seu futuro depende muito do que você faz hoje. O seu futuro depende muito do que você faz hoje. Por exemplo, muitas coisas Deus pode fazer amanhã na sua vida, dependendo do que você está fazendo agora. Por exemplo, você está orando. A oração que você está fazendo agora, ela está interferindo no seu futuro. Às vezes tem pessoas, por exemplo, que só oram quando não tem mais nenhuma saída, quando uma situação de desespero total. Mas nós temos que orar sempre. De repente, bênçãos que nós vamos ter amanhã, que amanhã é quinta-feira, vão ser respostas de orações que você está fazendo hoje. Então você percebe que o seu futuro ele é sempre influenciado por coisas que você está fazendo hoje, tanto espiritualmente quanto materialmente. A minha oração, ela está influindo no meu futuro. De repente, no meu futuro, eu poderia falar, poxa, eu deveria ter orado mais. Então aproveite a oportunidade, ore hoje. Ou de repente, no seu futuro, alguma situação difícil acontece e você fala, eu deveria ter lido mais a Bíblia. Então leia hoje. Estou falando de coisas espirituais, né? Sem contar que o seu futuro é eterno, depende da escolha que você faz hoje em relação a Jesus. Mas a nossa vida, no geral, várias coisas do futuro dependem de coisas que eu fizer hoje. Isso não é apenas na vida espiritual. Às vezes, certas atitudes que eu tiver hoje em relação à minha família, ao meu trabalho, às minhas finanças, vão influenciar o meu futuro. Então, se você quer dias melhores, pense no que você está fazendo hoje. Já parou para pensar, com sinceridade, muitos sofrimentos que você tem hoje são consequências de coisas que nós fizemos de errado no passado. Às vezes Deus está permitindo a provação, às vezes as circunstâncias, as pessoas estão fazendo você ter alguns certos sofrimentos hoje, mas muitos dos nossos sofrimentos de hoje são consequências de coisas que nós fizemos de errado no passado, ou de coisas que nós não fizemos. Às vezes a gente não pode ficar só culpando as pessoas, as circunstâncias pelo nosso sofrimento. Às vezes algo que você está sofrendo hoje lá no seu trabalho, ou nas suas finanças, é consequência de algo que você decidiu errado lá atrás. Às vezes alguma coisa que você está sofrendo na sua família pode, nem sempre, mas pode ser consequências de coisas que você fez errado lá atrás. É interessante nós pensarmos isso, que nós temos que agir de forma correta hoje, porque o hoje, ele influencia no amanhã, influencia no nosso futuro. Então pense nisso. O que você está fazendo de certo ou de errado hoje? Essa questão de tempo, ela é bem interessante, né? Embora muitos sofrimentos que nós temos hoje podem ser consequências de coisas do passado, não adianta nós ficarmos presos no passado, né?
importa o que eu faço hoje. Tem até um certo estudo, alguns estudos que dizem que você não pode ter pensamentos excessivos nem do passado, nem no presente e nem no futuro. Por quê? Pessoas que pensam excessivamente em tristezas do passado, isso pode causar sintomas de depressão ou de grande tristeza. Excesso de passado pode gerar depressão. Ou seja, a pessoa que só fica pensando nas coisas ruins e difíceis do passado, só fica pensando em alguém que morreu no passado, em decepções que você teve no passado, isso não resolve nada. Isso só enche seu coração de tristeza. Então nós temos que muitas vezes deixar o passado. Você pode agradecer por algumas coisas, mas não fique preso ao seu passado. Também não adianta nós pensarmos excessivamente no futuro sem fazer nada hoje. É uma coisa inversa. Às vezes não adianta você ficar pensando no passado, mas também ficar pensando só no futuro não resolve nada. Como eu disse no começo, tem coisas do meu futuro que dependem daquilo que eu estou fazendo hoje. Então, eu tenho que ficar pensando no futuro vai melhorar a situação, no futuro eu vou fazer isso, mas o que você está fazendo hoje? Então nós temos que ter um equilíbrio. É muito importante o hoje. Não fique preso ao passado e nem só ansioso demais pelo futuro. Tem um pensamento que diz que excesso de futuro gera ansiedade. Então aquela pessoa que está aqui agora, mas só pensando no amanhã, você não consegue nem viver o hoje, de tão preocupado com situações que você vai ter que resolver no futuro. Então nós temos que pensar no que podemos fazer hoje. E pensar sempre confiando em Deus, né? Que também existe uma outra dificuldade interessante, né, sobre essa questão de tempo. A pessoa que pensa demais com as dificuldades do hoje, ela pode ficar estressada. Às vezes você tem muita coisa para resolver hoje, você não consegue resolver tudo. Então você tem que ter equilíbrio. Mas foque no que você pode fazer hoje, né? Para não ficar preso no passado e para influenciar o seu futuro. Inclusive em questões espirituais, estava pensando uma coisa interessante. Não adianta você ficar pensando nos pecados do seu passado. Olha, eu pequei, eu fiz isso. Você pediu perdão para Deus? Então vai em frente, né? Deus te perdoou os seus pecados. Não importa aquilo que você fez de terrível do passado. Se você já confessou e se você já mudou de caminho. Então, o espiritual tem que não fique preso ao passado. Até de coisas boas do passado. Interessante isso. Se você ficar pensando em coisas que você fez de bom na sua vida espiritual, mas só do passado, sem fazer nada no presente, não resolve. Vou citar um exemplo. A pessoa que diz, olha, eu servi muito a Deus no passado, eu fiz muitas coisas, eu evangelizei. Tá, mas ficou no passado. Se você não serve a Deus hoje, não adianta muito mais se você ficar falando que no passado eu evangelizei, no passado eu orei bastante, mas no presente você tem que renovar a sua disposição. E a mesma coisa em relação ao futuro. Entregue o seu futuro a Deus, né? Como eu já falei, a oração sua hoje, ela está influenciando no seu futuro. Não vai dizer no futuro, deveria ter orado mais. Então, aproveite e já ore hoje, né? Não espere as situações ficarem piores. Então, não tenha o seu foco nem no passado e nem no futuro distante, mas pense hoje. Pense hoje. Melhor está por vir. Você não vai nem muito, embora a gente está falando, né, cada segundo que passa nós estamos indo para o futuro, né? Mas você é um normal, você não vai para o futuro muito distante, você não vai muito para o passado. Você quem já viu, por exemplo, filmes que exploram essa questão de viagem no tempo, né? Eu gostava muito, né? Tinha um filme lá famoso De Volta para o Futuro, né? Então a pessoa ficava viajando para o futuro e para o passado. Eu achava até interessante, até porque não é possível, né? Ninguém vai ficar viajando para o futuro ou para o passado. Passado não tem como ser. Então naquele filme mostrava que a pessoa voltava lá para o passado para consertar alguma coisa. Isso não existe, né? Não tem que você consertar o passado. E também o futuro para chegar no seu tempo. Mas pense no tempo do hoje. Pense no que você pode fazer agora para influenciar, para que o seu futuro seja melhor do que hoje. Então alguns preceitos, né? Lá em Mateus 6, versículo 34, diz assim, Mateus 6, versículo 34, palavras de Jesus. Portanto, não se preocupem com o amanhã,
pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Esse texto, na verdade, fala que nós temos que ter o foco, né? O foco é no hoje, é o que eu tenho que fazer hoje, não o que eu tenho que fazer amanhã. Eu não sei como é a sua rotina do trabalho, né? Às vezes eu tenho coisas para fazer hoje, eu tenho que focar no que eu tenho que fazer hoje. Então ficar preocupado com aquilo que eu só vou resolver amanhã. Dentro desse versículo a gente pode pensar, né? Para nós focarmos no tempo presente. Primeira coisa, você tem que vencer a tirania das distrações. Ou seja, distrações é aquilo que tira o seu foco. Olha bem, distração, não estou se referindo aqui a lazer, descanso. Às vezes você precisa descansar, ter momentos de lazer. Mas distração é algo que tira o seu foco. Ou seja, distração é assim, imagina no seu trabalho, você tá focado, você tem que fazer um serviço para terminar hoje. Distração se você para aquele trabalho para fazer algo que é pouco importante. Então, por exemplo, eu paro o meu trabalho para ficar conversando, ou para, de repente, assistir televisão no horário do trabalho. São coisas que não combinam, ou para ficar vendo o celular. Então, eu não posso deixar que as distrações, coisas que tirem o meu foco, dominem sobre a minha vida. Eu posso ter momentos de lazer e de descanso, mas eu tenho que ter foco na hora que eu tenho que ter foco. Eu não posso me distrair. Às vezes o nosso futuro, a gente atrapalha porque a gente vai perdendo tempo, né? Então eu não faço o que eu tenho que fazer hoje. Inclusive na vida espiritual, né? Uma distração na vida espiritual. Você, em vez de orar, você, em vez de ir à igreja, de servir a Deus, você ocupa o seu tempo com outras coisas. Naquele momento, você deveria buscar a Deus. Eu digo que há tempo para tudo. Eu entendo assim, há tempo para trabalhar, tempo para lazer, mas temos que ter tempo para focar em Deus. Para focar na oração, focar na leitura da palavra de Deus. Então não permita que coisas te distraiam. Você tem que ter princípio. Você tem que não permitir que distrações impeçam a sua vida espiritual. Isso é tentação. Parece uma coisa sem importância, mas é uma coisa que acontece muito, né? Às vezes nós não oramos muito, por exemplo, porque a gente ocupa o nosso tempo com uma série de outras coisas. Facilmente aparecem coisas, ainda mais nos dias atuais, facilmente aparecem coisas, outras diversões, outras conversas, outras coisas para ocupar o seu tempo. E você, na sua vida espiritual, você não faz o que você precisa hoje. Assim como pode ser na sua vida, em qualquer coisa da vida, inclusive na vida espiritual. Então tenha foco, pense no tempo. Tem horas que nós não podemos nos distrair, há tempo para tudo. Mas o diabo, ele gosta de nos distrair. Ele gosta de tirar a nossa atenção. Até a ansiedade é uma coisa que tira a nossa atenção, né? Tem pessoas, por exemplo, que às vezes ela está na igreja, ela não presta atenção na pregação. Ela está pensando o que ela vai ter que fazer em casa. Aí você se distraiu. Aí você chega em casa, você não faz o que tem que fazer. Você está pensando no trabalho amanhã. Você não faz o que tem que fazer em casa. Aí você vai trabalhar amanhã e você não foca no seu serviço. Você está pensando o que você vai ter que fazer quando você voltar para casa à noite. Você percebe? Claramente em qualquer lugar a gente consegue perder o foco. E se a gente perde o foco, se a gente se distrai, você não cresce espiritualmente quando está diante de Deus, você não faz o seu trabalho direito, ou você não faz o que você tem que fazer na sua casa. Então nós precisamos aprender a ter foco, a não viver distraído. Como diz o texto aqui, não se preocupem com amanhã, né? Se eu estiver conversando com você agora e você ficar só preocupado com amanhã, você nem consegue prestar atenção no que eu estou falando. Aí você perde o seu tempo. Então há tempo para tudo. Então não permita que distrações te tirem o seu foco. Foque no hoje, aquilo que Deus quer que você faça. A segunda coisa, lá em Romanos 8, versículo 31, para você viver bem o seu hoje, reconheça o cuidado de Deus. Deus cuida de nós a cada dia. Uma coisa que pode atrapalhar naquilo que eu preciso fazer hoje é o excesso de preocupação. É eu achar que Deus não está cuidando de mim. Romanos 8, versículo 31 diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta, é uma afirmação, né? Deus está cuidando de nós. Nada pode nos destruir. De repente, se eu estou preocupado com muitas coisas, eu não consigo fazer bem o meu hoje. Às vezes,
eu estou fazendo algo na minha vida, mas tem coisas que não estão sob o meu controle. Eu tenho que confiar que aquilo que não está sob o meu controle, Deus está cuidando. Você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Às vezes você está resolvendo uma situação, mas tem coisas que não dependem de você. Então eu tenho que confiar no cuidado de Deus. Deus está cuidando de mim. Para me viver bem hoje, eu preciso confiar nisso. Eu preciso confiar tanto que Deus está cuidando daquilo que eu não posso cuidar, como também que Deus está me protegendo daquilo que eu não sei. Às vezes algo pode até estar sendo feito contra você. Você não sabe, mas eu creio que Deus me protege. Eu tenho confiança que eu estou fazendo bem a minha parte e que Deus está me protegendo. Se alguém estiver falando de mim, se alguém estiver planejando de mim, eu não vou ficar preocupado, porque eu sei que Deus me protege. E nós precisamos de proteção de Deus a cada dia. Estou falando não apenas em questão de planos da vida, mas até para sair na rua. Você não sabe o que vai acontecer, mas você tem que sair. Isso é o foco. Vai adiante. Deus não vai permitir que ninguém venha te destruir, nenhuma armadilha vai vir contra a nossa vida. Se eu confio que Deus está cuidando de mim, eu tenho paz no meu coração. É importante isso. Para fazer as coisas que eu tenho que fazer hoje, é sempre bom eu ter paz no meu coração. Você parou para pensar, quando você não tem paz, é mais difícil você fazer qualquer coisa. Se você não tem paz, você não consegue dormir direito. Às vezes quando você não tem paz, você não consegue nem se alimentar direito. Às vezes quando você está muito ansioso, você não consegue render muito o seu trabalho. Então, eu preciso ter paz. Não que eu não vou ter problemas, mas eu preciso ter paz. São coisas diferentes. Às vezes eu posso ter problemas, mas eu vou continuar em paz. Por quê? Porque eu confio que Deus está me protegendo. Vê se você está muito preocupado com algum perigo, é difícil você caminhar. Então eu tenho essa confiança que Deus está cuidando de mim hoje. Então aquilo que você tem que fazer hoje, faça em paz. Depende de você pensar, eu estou fazendo algo hoje, mas tem algo que também preciso, que eu não estou conseguindo fazer, não depende de mim. Não, faça a sua parte e confie que Deus está te protegendo. Continuando aqui nessa questão de que o melhor tempo que nós temos é o hoje, é o agora. A terceira importante lição é: permaneça conectado em Jesus. Para você viver bem o seu hoje, permaneça conectado. Saiba que Deus tem propósitos para você. Lá em 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11, diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, vejo cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. Aqui é o apóstolo Paulo. Ele estava dizendo que ele confiava o futuro dele em Deus. Ele sabia que ele tinha um alicerce na vida dele. Ele poderia fazer as coisas porque tudo que tinha na vida dele vinha de um propósito de Deus. Ele tinha conexão com Jesus de tal forma que ele fazia tudo com confiança. Nós temos que pensar que, antes de tudo, a nossa confiança está em Deus. O nosso futuro, aquilo que eu pretendo construir para o meu futuro, tem como alicerce o próprio Deus. De repente, se eu ficar pensando em homens e pessoas, eu fico preocupado mesmo. Eu fico ansioso, eu não sei quais circunstâncias. Mas confia, aquilo que você está fazendo na sua vida, o alicerce é Deus, né? Quem permanece, algumas coisas que eu estou pensando aqui. Quem permanece conectado com Jesus é focado nos objetivos de Deus. Então tenha conexão com Jesus a cada dia, para saber o que você precisa fazer a cada dia. Até se você estiver em algum caminho errado, Jesus vai te mostrar: olha, não é por aí, não se envolva com isso, não faça aquilo outro, né? Mude de rumo. Então, permaneça conectado em Jesus. Deus tem propósitos para toda a nossa vida, né? Às vezes são propósitos nesse mundo, propósito de família, de trabalho, de saúde, e um propósito maior e principal, que é o da eternidade. Então, quem tem comunhão com Deus sabe o que precisa fazer. Não por orgulho, mas que Deus vai te revelando: olha, eu estou no caminho certo, eu estou no caminho errado. Todo dia as pessoas
passa por alguma indecisão, né? Devo ficar nesse trabalho, devo mudar, eu devo mudar de casa, não devo. As pessoas, nós temos dúvidas múltiplas, mas fique conectado em Deus, né? Também, às vezes, existe a tentação ou a opção de várias coisas para a gente fazer. O que eu devo fazer? Devo me dedicar mais a isso ou mais àquilo? Em qual atividade? Então esteja conectado em Deus, que Deus vai te mostrar aonde você tem que se dedicar mais nesse tempo. A sua dedicação sempre tem que ser a Deus, mas Deus vai te mostrando, olha, acerte isso na sua família, acerte isso no ministério, mas saiba os propósitos que Deus tem para a sua vida. E não deixe, se você está conectado em Deus para construir seu futuro, você também está tão firme nesses propósitos que as pessoas não vão te manipular. Às vezes Deus tem propósitos para o seu futuro e você deixa as pessoas, ouve o conselho de um, ouve o conselho de outro, e às vezes o seu futuro não é bom. Eu estava pensando, tem pessoas que às vezes não têm um bom presente porque no passado elas não ouviram os conselhos de Deus, mas ouviram conselhos de pessoas. E isso se refere ao nosso futuro. Ouça os conselhos de Deus para a sua vida. Às vezes, se você seguir alguns conselhos de algumas pessoas, você pode se dar mal lá na frente. Então, fique conectado em Jesus. Até para que, se um ser humano te der algum conselho, você sabe discernir, isso vem de Deus e isso não vem de Deus. O apóstolo Paulo ele mostra que ele tinha bastante foco, né? Ele sabia exatamente aquilo que ele iria fazer, mas ele buscava fazer a sua parte, né? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Tem até no meu Facebook, se você for ver, está escrito lá: trabalhe como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Então, nosso futuro, eu tenho que me esforçar. Tudo aquilo que eu tiver que fazer, eu tenho que trabalhar. Depende de mim. Mas quando eu oro, eu tenho que pensar que tudo depende de Deus. Então trabalhe o máximo que você puder e ore o máximo que você puder. Porque a oração a Deus vai te dando direção até no seu trabalho. Se você está fazendo as coisas corretas ou não. Mas se você está ligado a Deus através da oração, dessa conexão, você terá um bom futuro. Concluindo, então nós temos que saber para o que Deus nos chamou, para nós construirmos o nosso futuro. Você percebe que essa questão do hoje vai construir o futuro em tudo, né? Depende, por exemplo, se você tem uma profissão hoje, é porque no passado você estudou bem. Então, se eu tenho um objetivo, eu estou falando de vida profissional, ter certa profissão depende do quanto eu estudar hoje. Você percebe? Às vezes, coisas boas que vão acontecer na minha família dependem de decisões corretas hoje. Às vezes o seu futuro da sua família depende se você, por exemplo, casou com a pessoa certa, no momento certo, e isso vai trazendo uma série de consequências para o seu futuro. Então, se você tem sonhos para o seu futuro, pense no hoje. O que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que fazer hoje? Então, descubra o seu destino, seja ministerial, seja familiar, seja profissional, né? Seja conectado e você vai indo construir o seu futuro. Deus ele tem promessas para todos nós, tanto individualmente quanto coletivamente. Ele tem promessas para mim, para você que está vendo. Então, esteja conectado para você saber quais são as promessas de Deus e o que você tem que fazer hoje. Mas pense bem nisso, a importância do hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, o que você deve fazer hoje, né? Então busque discernimento. Até um ditado popular, né? Mas tem pessoas que de repente estão pensando em ter um futuro melhor, mas não estão fazendo a sua parte hoje, né? Como eu já falei, o tema da série de mensagens é dias melhores virão. Mas esses dias melhores dependem muito da construção que eu fizer hoje. Eu tenho que orar para que Deus prepare o futuro naquilo que depende de Deus. Mas eu tenho que fazer a minha parte hoje naquilo que depende de mim. Para que no futuro eu não fique reclamando. Tem pessoas que reclamam, eu não sou uma pessoa, desculpe a expressão, não sou uma pessoa de sorte, tudo que eu faço está errado. Mas pense se você está fazendo as coisas corretas hoje. Então, faça coisas boas, se esforce hoje, dedique hoje, sem ansiedade, mas faça a sua parte hoje, para que dias melhores possam vir no futuro. Viva bem cada momento
sabendo aquilo que Deus quer de você hoje. Então, dias melhores virão, nós temos essa esperança. Mas a minha mensagem para você, para nós finalizarmos, é essa. Dias melhores virão, mas depende de coisas que eu fizer hoje também, né? Então, ore hoje, busque a Deus hoje, leia a Bíblia hoje, sirva a Deus hoje e faça a sua parte hoje. Eu estou falando no geral da vida. Faça o trabalho que você tem que fazer hoje, cuide bem da sua família, daquilo que você tem que cuidar hoje, seja mais sábio hoje, faça coisas boas hoje, para que o seu futuro seja melhor. Amém? Então espero que essa palavra realmente fique no seu coração. Dias melhores virão, mas faça a sua parte já hoje. Espero que realmente Deus tenha falado ao nosso coração. Eu não sei sua necessidade, mas com certeza Deus sabe. Então vamos orar nesse momento, indo já para o nosso encerramento, crendo que dias melhores virão, mas pedindo a Deus que nos dê força para fazermos aquilo que nós temos que fazer hoje. De repente, você hoje precisa se levantar, de repente você está triste, está preocupado e você não consegue fazer nada hoje. Então, peça a Deus que levante o seu ânimo, levante a sua disposição, que te dê forças inclusive para você orar, para você buscar a Deus hoje, para que o seu futuro seja abençoado. Às vezes o inimigo trabalha que a gente fica desanimado hoje, aí quando eu não oro hoje, aí eu não faço nada hoje, aí amanhã eu vou reclamar que minha vida não melhorou. Então vamos juntos orar nesse momento. Gostaria de orar com você, na sua casa, pedindo realmente que Deus nos dê dias melhores. Senhor nosso Deus, te agradeço pelos irmãos que estão comigo essa noite, nesse encontro da Igreja Batista em Vila Diva. Eu peço realmente que o Senhor levante o nosso ânimo hoje, a nossa disposição, Deus, para que possamos fazer tudo aquilo que é necessário fazer hoje, para que o nosso futuro seja melhor. Inclusive, tire do nosso coração qualquer preguiça espiritual, qualquer tentação, Deus, de orar, de ler a Bíblia, que possamos buscar mais a Deus hoje, que possamos dizer não às tentações e ao pecado hoje. Nós queremos nos arrepender hoje dos nossos pecados, daquilo que nós estamos fazendo e que está desagradando ao Senhor, Deus. Faça que cada um de nós tenha sabedoria, discernimento, que nenhum de nós fique parado na vida, principalmente na vida espiritual, mas que possamos cumprir bem a nossa parte, possamos ser pessoas que baseados na esperança que temos do futuro, nós possamos fazer tudo aquilo que o Senhor pedir para nós fazermos hoje. Por isso, hoje estamos buscando a Tua presença e nós cremos que dias melhores virão sobre a nossa vida, sobre os nossos familiares, sobre o nosso trabalho, sobre nossas finanças, sobre nossa saúde, principalmente sobre a nossa igreja e sobre a nossa vida espiritual. Dias melhores virão. Nós pedimos que essa esperança esteja em nosso coração, hoje e para sempre. Amém. Amém, meus queridos. Vou fazer oração, mais uma oração com a bênção apostólica e gostaria de desejar a todos vocês que me acompanharam uma noite de quarta-feira abençoada, de descanso, e que possamos, se o Senhor permitir, no próximo final de semana estarmos juntos, né? Sei que sexta-feira tem um feriado, mas domingo, se Deus permitir, estaremos juntos pela manhã e também pela noite, né? Nossos cultos da nossa igreja, sem contar as programações que nós temos, nossos projetos, né? Mas domingo, se Deus permitir, estaremos juntos. Vamos orar? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Deus te abençoe, uma boa noite, um bom descanso para você e para a sua família. Deus te abençoe e a gente se vê logo mais. Tchau, fiquem com Deus, grande abraço.